Prontinho, começamos esta reunião com o objetivo, claro, de esclarecer dúvidas para o próximo ano, mas antes disso, a gente precisa falar de quem está aqui, toda essa equipe que faz parte da Viver Presente, que hoje, claro, representando toda a equipe, nós temos as professoras e a Josi do administrativo. E preparando essa reunião, eu estive pensando no quanto quem nós somos é tão importante para viver presente, né? Assim vocês sabem, desde que chegam na escola, que eu peço sempre para nos chamar pelo nome. Logo no início do período de acolhimento e adaptação, eu já faço essa explicação da importância que nós damos a cada pessoa que trabalha na Viver Presente e também quem está chegando, que nós nos reconhecemos, que a gente se reconheça pelo nome, a partir de quem nós somos, porque é assim que a Viver Presente é feita, das pessoas. Logo que eu abri a escola em 2016, que se chamava Luz da Vida, ela tinha o slogan Uma escola que valoriza a criança. E depois de um tempo, isso mudou quando em 2020, 2019 para 2020 foi necessário, por uma questão burocrática de registro de nome, de marca, foi necessário mudar, porque quando eu fui fazer o registro já tinha uma Luz da Vida sendo uma escola, e então veio o nome da Viver Presente, e eu percebi que já não era mais uma escola que tinha nascido para valorizar a criança, obviamente, mas ela tinha crescido para valorizar não só a criança, mas a família e as pessoas que trabalham na escola, as professoras e toda a equipe de profissionais da educação. E assim a gente foi se fazendo mesmo, uma escola que formou muitas pessoas que trabalharam ali até hoje, ao longo desses 10 anos, e eu já faço a comemoração de 10 anos, porque quando há 10 anos, em setembro de 2015, a escola estava em uma reforma gigantesca, que vocês vão até assistir, eu vou trazer um trechinho de um vídeo que mostra essa reforma. Então, eu já estava com a escola em andamento. Antes disso, desde março de 2015, ela estava sendo gestada, ao mesmo tempo em que eu estava grávida do Antônio, que tinha ali alguns meses de barriga. Então, ela passou comigo, né, ao longo de 2015, então eu comemoro já os 10 anos dela, ainda que iniciou suas atividades no dia 4 de janeiro de 2016, mas vocês imaginam quanto tempo antes ela começou, né? E, e tudo isso para dizer para vocês que essa história da Viver Presente, ela é marcada desde o seu primeiro dia pela formação de uma equipe que, para fazer uma escola completamente diferente de tudo que havia em Rio Preto naquela época, precisava ser formada de forma artesanal, de maneira muito próxima, pessoa a pessoa. E assim ela se tornou um polo mesmo de formação, tanto que hoje em dia alguém que trabalha na Viver Presente coloca isso no currículo, de repente mudando de trabalho, mudando. São pessoas que são assim rapidamente recolocadas em outras escolas, porque as pessoas de outras escolas gostam muito da formação inicial que se faz ali como base na Viver Presente. Isso se refere desde estagiárias, monitoras, ficam assim à espera de ter algum profissional da educação formado pela nossa escola. Então, nós temos isso. E eu quero também trazer hoje para a gente já iniciar essa reunião, quem são as pessoas que convivem diariamente com as crianças de vocês, desde essa responsabilidade docente? Porque, claro, vocês conhecem todas as pessoas dali, mas talvez não saibam muito bem diferenciar. Né? O que tem ali as monitoras, as estagiárias, as professoras, as profissionais da cozinha, da limpeza, todas as pessoas que trabalham na Viver Presente são profissionais da educação. No entanto, as professoras são a base fundamental, porque são elas as responsáveis pela ação docente cotidiana. Elas ficam responsáveis por cada agrupamento, e dentro desse agrupamento elas têm as assistentes, que podem ser monitoras ou estagiárias. A diferença é em relação ao contrato de trabalho. Monitoras trabalham o dia todo com um contrato CLT, e estagiárias têm uma carga horária de 6 horas com contrato de estágio, mas a função de assistente é a mesma, desempenhada na escola ou por monitora ou por estagiária. E são as professoras que são as coordenadoras de cada turma.
tanto a equipe de profissionais que trabalham juntas, né, ali, então se ela tem uma assistente só, às vezes é uma dupla de trabalho com a coordenação dessa professora. E às vezes tem mais duas assistentes, então fica aí esse trio, que também, mais uma vez, é coordenado pela professora. E ela é que faz o plano de ação docente, que é o que vai acontecer ao longo da semana. Ela fica responsável por fazer o acompanhamento do desenvolvimento de cada criança e compartilhar com as famílias e comigo, que sou orientadora educacional na escola, formadora, diretora, coordenadora pedagógica e tudo mais que vocês podem imaginar, mas são as professoras que trazem as notícias sobre o desenvolvimento das crianças e elas são as grandes intermediadoras dessa nossa conexão. Quantas vezes eu vou conversar com vocês em orientação familiar, mas os conteúdos vistos são informados pelas professoras que acompanham cotidianamente e com muita profundidade o desenvolvimento das crianças. Então, todas as professoras hoje que fazem parte da Viver Presente têm uma trajetória muito bonita de formação e que eu quero hoje honrar, trazer aqui para vocês. Vou começar a falar de mim, que sou professora, né? Eu não abri uma escola de educação infantil como um negócio, eu abri porque eu queria uma escola que eu pudesse trabalhar com aquilo que eu acredito, que é a educação de qualidade desta maneira. Eu era funcionária pública antes, coordenadora pedagógica, e antes disso eu fui professora mesmo de crianças em sala de aula por vários anos, em escolas particulares, e na faculdade de pedagogia. Então, eu trabalhava 3 turnos, tinha aquilo que é muito comum para professores, trabalho de manhã, de tarde, e de noite, final de semana, preparando as aulas, corrigindo e fazendo os materiais. Eu trabalhava com crianças um pouquinho maiores no ensino fundamental. Então, eu tinha preparo de materiais, de provas, enfim, coisas que são próprias do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Minha formação inicial é em pedagogia, e depois, logo na sequência, eu fiz uma pós-graduação em educação especial e inclusiva. Depois, fiz uma outra em coordenação pedagógica, gestão escolar e coordenação pedagógica, chamava assim. Nessa época, eu já estava na prefeitura como coordenadora e quis avançar meus estudos nessa linha. E, por último, fiz uma formação também em pós-graduação de psicologia transpessoal, que me habilitou a atuar como também terapeuta. E fiz uma outra formação em Gestalt terapia que está em andamento, além das formações na Casa Picler. Então, para vocês entenderem que a minha história também conta muito da maneira como eu contrato as professoras. Eu contratei, ao longo desses anos todos, professoras que valorizam a formação, tanto a formação prévia, né, que em nível básico, quanto a formação em serviço. Então, a gente tem ali como um dos pilares institucionais a profissionalização. Isso diz que a pessoa já tem que chegar sendo profissional da educação, com formações, com qualificação e querer avançar em seus estudos, proporcionados pela escola e mesmo estudos que cada uma de nós busca espontaneamente, de forma autônoma. Então, isso faz parte do DNA, porque eu fui, ao longo dos anos, por ter o privilégio de atuar na faculdade como professora, na graduação de pedagogia, e ao mesmo tempo estar na sala de aula, no chão da escola, e eu dava aulas assim de estágio, eu fazia acompanhamento de práticas docentes, então eu tinha como honra fazer uma conexão entre teoria e prática, porque é muito comum na nossa área de pedagogia, não sei na área de vocês que trabalham em outras áreas, é muito comum a gente ter um discurso assim: ah, a teoria não tem nada a ver com a prática. Imagina, você passa anos estudando e depois lá na prática não tem nada a ver. E me sentia muito ofendida com isso, porque eu sempre fui uma aluna muito estudiosa e eu queria, era uma questão de desafio para mim, assim, aquilo que eu estudei ter sentido, ter valor. Então, eu tive esse privilégio, isso me forjou, assim, como profissional, ter que dar aula e ter que praticar. Então, quando eu levava para as minhas alunas da faculdade conteúdos que eu lidei mesmo, olha, eu estou aqui com as crianças e elas apresentaram tal trabalho, agora vocês vão fazer isso, tinha muito sentido, muita conexão. E quando eu pensei em abrir uma escola, eu não tinha outro caminho que não fosse contratar pessoas e investir, né? Porque a contratação de profissionais é um investimento que é inesgotável, e tinha que ser pessoas que viessem com essa sede de estudar, de aprender, até porque eu ia ensinar do zero uma pedagogia completamente diferente.
É claro que no começo houve muita rotatividade. E eu, quando escuto de escolas, né, quando eu vou a São Paulo, mesmo agora em Budapeste, encontro pessoas que também têm escola em formação, em aprofundamento, e os dilemas são os mesmos. Quando a gente começa, há muita rotatividade, porque não é fácil, a pessoa às vezes se encanta pelo discurso, mas no dia a dia aquilo não é difícil, não é fácil colocar em prática. Né? Às vezes você tem um ideal de educação, mas ter que ficar ali na lida dedicando da maneira como a gente dedica às crianças, não é simples, exige muito, especialmente do emocional das professoras. Trabalhar nessa nossa proposta exige que a gente faça terapia, que a gente aprenda sobre si, sabe, sobre cada uma de nós, né, que a gente se aprofunde. Inclusive, a escola investe, paga, dá um benefício, uma ajuda de custo para investimento em terapia para as professoras, e não só as professoras, todo mundo que trabalha na escola tem esse benefício, esse incentivo, tanto em terapia quanto em atividade física, porque é o que eu acredito que é o pilar do nosso autocuidado como pessoas adultas. São pilares, né? Além das práticas nossas, individuais, da nossa espiritualidade, mas assim, todo mundo devia fazer terapia e exercício para poder manter a nossa saúde e o autocuidado. Então, por isso eu acredito tanto e invisto assim na nossa equipe. E realmente é muito exigente esse trabalho que nós desenvolvemos na escola. Então, não adianta, às vezes, já tive profissionais com currículo maravilhoso, com formação incrível, inicial, mas vieram trabalhar e não suportaram o contato tão profundo com as nossas crianças. Então, essas pessoas que hoje estão aqui fazendo parte da Viver Presente, muitas delas vocês vão escutar agora e saber que tem uma característica que me chama a atenção, né? Eu sou ex-funcionária pública, exonerei porque não correspondeu o meu pulso de realização. A, a última exonerada que nós temos na escola foi a Josi, que acabou de exonerar faz um pouquinho de tempo e voltou para a escola, ela esteve e voltou. Tô dando um spoiler aqui para vocês. Antes dela, aliás, antes dela foi a Bruna Fernandes, que também exonerou. Tem a Sara, que também exonerou, já não do município de Rio Preto, mas de Cuiabá, né, Sara? E tem Raíza, que exonerou também da prefeitura e está na Viver Presente. Eu falo isso assim, é triste, né? Como a gente tem aquele ditado, seria, é, como que fala, gente, que se não fosse trágico, seria cômico, uma coisa assim, porque infelizmente, né? Infelizmente, a gente que tem gana assim de realizar um trabalho. Ah, além disso, também temos a Milene também trabalhou na prefeitura no contrato temporário, mas depois não deu continuidade. O Joyce também já prestou concurso e diz, não é para mim, já avisei a família que não vou prestar concurso mais. Fernando, então, nós temos esse perfil. A Larissa, não preciso nem dizer que é cria da Viver Presente, desde estágio, foi a primeira professora que ficou desde o estágio e segue agora com a gente, fez toda a formação na Viver Presente, assim como a Mara. Então, são pessoas que não querem ir para o município, embora tenham um salário maior, né, cargo e, enfim, estabilidade, mas a gente vai descobrindo na Viver Presente que a estabilidade é onde o nosso coração mora, né, onde a gente se realiza profissionalmente, aí é que mora a estabilidade, não é num contrato de concurso, porque se não houver condição de trabalho, a gente não se realiza. E aqui, para trabalhar na Viver Presente todas essas pessoas que estão aqui, que vão continuar com a gente em 2026, estou com o ato falho lá em 16, que vão continuar na Viver Presente em 26, estão porque se realizam, né? Estou falando por elas, mas sei que agora vocês vão poder escutar diretamente, para vocês conhecerem os currículos dessas meninas, porque elas me dão muito orgulho, e eu tenho certeza que vocês vão se orgulhar. Vamos começar logo do agrupamento 1. Vamos lá, Joyce. Abre a porteira desse currículo bom aqui para gente, por favor. Fala da sua Boa noite a todos. Bom, todo mundo já sabe, né? Sou do agrupamento 1, me chamo Joyce. A minha formação é em pedagogia mesmo, fiz um Dom Bosco em Monte Aprazível. Depois eu fiz pós-graduação em psicopedagogia e no AEE, que é o atendimento educacional especializado, e na educação inclusiva. Eu sou professora há 12 anos,
já que eu já sou formada, assim que eu me formei, eu já entrei numa conveniada da prefeitura, não dá, não dá, mas fiquei por muitos anos lá, até entrar na Viver Presente, e é isso. Esses anos como professora de Ah, e os 12 anos foram com bebês. é Sempre, eu sempre falo. sempre foi com as crianças pequenininhas. No meu estágio, quando eu comecei, eu já comecei de cara no berçário que entrava com criança de 4 meses. E logo eu me identifiquei, me apaixonei mesmo pelo berçário. Eu sei que é uma sala que muitas não se identifica, apesar de ter algumas, né, professoras que julgam um pouco ser fácil, né, o berçário, mas é muito além do Luiz, que as pessoas pensam, cuidar de bebês. Então, aos 12 anos, eu fiquei com crianças de berçário, com crianças bem pequenas. Já fui para o maternal, não me identifiquei. Fui para o maternal 2 uma vez, acho que eu fiquei 2 dias. Não dá, não, não, eu prefiro o berçário mesmo. Como eu tinha escolha, eu fiquei com as crianças pequenininhas, que é a minha paixão mesmo. esse berçário que a gente chama, esse é o nosso É o agrupamento, agrupamento 1. né? Aqui na É o língua agrupamento 1. chama berçário um, berçário 2 e é a especialidade É, da Joyce, o que é raríssimo. É uma coisa como eu sempre que posso honro essa trajetória da Joyce, porque é um caminho de passagem. Eu que vou lá para Budapeste, vou do outro lado, buscar conhecimento tão profundo sobre o cuidado e a educação de bebês, alguém conseguir passar tantos anos e se realizar tanto e se desenvolver tanto como a Joyce é uma coisa assim, belíssima, belíssima. Antes da Viver Presente, trabalhava numa abordagem bastante diferente, mas em poucos meses, assim, o desenvolvimento da Joyce foi e continua sendo incrível. É muito prazeroso acompanhar o desenvolvimento dela, porque dá gosto de ensinar a abordagem Pickler para alguém que tem tanta disponibilidade de aprender, como a Joyce, porque ela tinha uma prática, né, bastante diferente. sim, Natu, é importante falar isso. Eu não conhecia a abordagem, conheci quando eu fui para a escola mesmo. E fora essas, né, pós que eu tenho, essa graduação que eu tenho, eu fiz inúmeros cursos que foi proporcionado pela Viver Presente, que foram bastante, gente. Né? Bastante formação. Fomos até em São Paulo fazer curso, foi maravilhoso. E aí eu me apaixonei muito pela abordagem, porque não tem como não gostar, não tem como não se apaixonar pelo respeito que tem pela criança, não só pela criança, mas pelo desenvolvimento da criança, né? Porque a gente respeita todas as posições de um bebê. Nós não forçamos um bebê a sentar quando ele não está pronto para sentar, a se alimentar sozinho quando ele ainda não está pronto para se alimentar sozinho, né? Então, assim, é muito, muito apaixonante. É muito apaixonante também ver as crianças, o desenvolvimento tão saudável e tão maravilhoso que elas têm. Eu percebo que as crianças, elas crescem mais autônomas, mais decididas, mais fortes, mais independente, mas é uma autonomia que elas não foram obrigadas a ser autônomas, como a gente sabe que acontece em muitas escolas, mas sim teve um acompanhamento, elas têm um suporte para esse desenvolvimento. Eu acho isso muito rico, muito prazeroso de acompanhar, de assistir, de ver um bebê que, por exemplo, da Rosana, a Júlia, como eu acompanhei ela, de chegar num tapete sem sentar ainda e ver ela fazer todas as posições, até sentar, até engatinhar, até posição, porque até então a gente alimenta o bebê no colo, até ela para ir para a mesa, como o Gabriel que entrou, que foi alimentado no colo, e que por muitos pensam, ah, mas vai atrasar o bebê a se alimentar no colo, jamais, jamais, muito pelo contrário. Eles têm muito mais autonomia e vai chegar um momento, né, deles ir para a mesinha, como foram eles, ir para a mesinha, já está se alimentando sozinha com tanta confiança em experimentar. Então, assim, eu te agradeço pela oportunidade de ter ido para essa escola, de ter conhecido, e muito obrigada mesmo, porque é apaixonante essa abordagem.
Aí a gente se nutre muito, né? Muito gostoso. Eu ficaria aqui um tempão te ouvindo e inspirada pela sua prática que me enriquece tanto todos os dias. Obrigada a você. Vamos pro 2. Vamos lá, pro 2 da manhã. Cadê a Fer? Chegou, Fer. Estava trabalhando, né? Cheguei, Professora tava. ainda, estava trabalhando no outro turno. Nem fui para casa ainda. Aham. É, eu sou Fernanda, sou formada em pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia, fiz cursos de alfabetização e letramento e os cursos da Viver Presente também, e finalizei em 2025 um curso de formação como educadora parental. Bom, eu amo trabalhar com criança pequena. Desde que eu entrei na faculdade, sempre foi minha paixão, assim, eu me identifiquei logo de cara. E muitos até brincavam: ah, a educação infantil é mais fácil, né? E não, muito pelo contrário, né? É trabalhoso porque você muitas vezes tem que olhar para si. E é muito isso, esse processo de autorreflexão, de autoconhecimento que a Natu comentou, por isso da importância da terapia para você poder se conhecer, encontrar suas dores. E eu entrei na Viver Presente no agrupamento 5 e foi no 2 que eu me descobri e que eu pude identificar muitas questões pessoais e internas e ressignificar. Porque eu falo que o agrupamento 2 ele, além do um, né, o um ele vai muito para a exploração, né, da descoberta, mas o 2 e agora? O que que eu faço com isso? O que que eu faço com o outro? Né? Eu tenho o outro em vista. O que eu posso fazer? Como eu me relaciono? Né? Então, olhar para essas questões também me fez olhar para mim. E eu sou muito grata, né, à abordagem Pickler. Eu conheci ela na faculdade, mas não com tanta, né, profundidade, com tanto conhecimento como é passado para a Natu aqui com a gente, de uma riqueza e de um valor muito grande, né? Então, uma das questões que me fez apaixonar pela Viver Presente, sair da outra escola onde eu estava e migrar 100% para Viver, foi o fato da continuidade nos estudos, da formação, da valorização, que era algo que eu sempre busquei, assim. Eu falo que todos os dias a gente tem que refletir nossa prática, porque todos os dias a gente aprende coisas novas com as crianças e com os nossos parceiros também, né? Com as demais professoras que estão ali, porque a gente sempre aprende. Acho que é isso. Ah, E obrigada, apesar. Fer. Acho que é Obrigada isso. mesmo. Que Imagina. linda trajetória, verdade. A Fer também, né? Saiu aqui de outra escola particular, a gente não comenta. Sim, Mas sim, tem também isso, né? De não tem. se realizar. Não. Vamos. Ah, Bru, você tá com o meu nome, sabe por quê? Que é da semana passada você fez a reunião. Estamos com duas. Nossa, eu não percebi, Natu. Semana Deixa eu ver. passada, quando eu estava lá em Budapeste, a Bru entrou no link para encaminhar a reunião com as meninas junto com a Joyce. Agora eu Fizeram não uma sei onde troca, tira. fizeram uma troca riquíssima, que também me deixou muito contente. Na minha ausência, elas também continuam trabalhando, estudando. Bru, fala você da trajetória. Bom, eu sou a Bruna, professora do agrupamento 2 da tarde. Eu sou formada em pedagogia, tenho pós-graduação em atendimento educacional especializado e também em neuroeducação. E eu estive no início, assim, né, Natu, da Viver Presente, estive na Viver Presente como estagiária Na luz em da vida ainda, né, 2017, Bru? ainda era a luz da vida. Em 2017, 2018. E, assim, estou muito realizada de voltar agora, porque eu me lembro, né, no início, a gente construindo a escola, né, Natu? Formando todo mundo, assim, a Natu formando todo mundo incessantemente, nunca cansou, assim, de proporcionar inúmeros cursos pra gente, que foi, para mim, assim, foi uma ampliação de horizonte, sabe? Então,
poder retornar a esse espaço que eu me identifiquei, porque a sensação era assim, meu Deus, essa escola existe mesmo, né? Porque é o que a Natu falou, a gente ouve muito isso, né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. E na Viver Presente, Antiga Luz da Vida, eu pude vivenciar essa união da teoria e da prática, né? E muito no que eu acredito, assim, né? Nesse valor do brincar na infância. Então, retornar para essa escola, para mim, assim, tem sido uma realização muito grande de poder vivenciar isso. E ainda semana passada, a gente estava vivendo alguns contextos no agrupamento 2 e eu fiquei muito feliz, muito grata, assim, pela oportunidade de vivenciar isso e de perceber isso, sabe? Porque o meu descontentamento, estando na prefeitura, era ver toda a complexidade que todo desenvolvimento tem, mas não poder me aprofundar, né? Ter que parar no superficial. E na Viver Presente a gente vai além. Então teve um caso que a gente viu tantas coisas e eu parei para pensar em casa à noite e falei, meu Deus, que era um pouco do que o Diogo falou quando nos ouviu conversando, né? O refinamento assim que a gente consegue detalhar, que a gente consegue ver, que a gente amplia, é assim, não tem como colocar em palavras mesmo, é só vivendo para ter essa dimensão do quanto é maravilhoso acompanhar o desenvolvimento das crianças com esse olhar tão atento, tão disponível e tão conectado mesmo com a criança, né? No agrupamento 2 a gente vive diversos desafios, né, pela própria faixa etária. Mas, por outro lado, é tão potente que você vê tanta transformação, tanta potência da criança, né? Que é transformador. Falo, não tem como não se transformar na escola, no agrupamento 2. Então, assim, sou muito feliz, muito realizada e muito grata por poder vivenciar tudo isso mesmo, né? Que é uma oportunidade, tanto para as crianças quanto para as professoras, assim, para os profissionais da escola, né? E também para as famílias, porque realmente é muito profundo, assim, tudo que a gente vivencia na escola, né? E aí a gente não tem como ficar alheio disso. A gente é tocado, a gente é transformado a todo momento. Que lindo. Eu lembro quando a Bru se formou, fez o Nesp aqui e tal. Nossa, uma estagiária muito potente. E aí, aquela expectativa, né? Ela vai se formar, ela vai ficar aqui, vai ter uma vaga para ela. Aí abriu o concurso público. Essa menina já me passou logo das primeiras listas ali, né? Que estudiosa demais também. Já foi chamada na primeira leva e ficou com o coração dividido. Vai, não vai? Eu falei, vai, tem que ir, né? Fazer o quê? Passou, agora vai. 5 anos depois, voltou. Não assim que eu estivesse fazendo alguma torcida para não dar certo lá, mas as portas estavam sempre abertas para ela. E foi uma alegria imensa, assim, acompanhar todo esse processo, né? Muito, muito bom. E aí, minha gente, vamos pro 3. A Miriam me passou, vou ter que falar, Mi, você passou a primeira colocada do processo seletivo, que eu acho que tinha umas 30 pessoas, não tinha, Mi? Tinha um E ela foi a processo seletivo única, não foi só a muito difícil. primeira, foi a única. Aí a gente teve que abrir um outro processo. Eu lembro que no seu processo veio a Soledade, de São Paulo. Eu contratei a minha psicóloga para vir me ajudar a fazer uma seleção profunda, que eu pudesse ver mais, que eu tinha muita ingenuidade assim na hora de contratar. Eu acreditava muito nos discursos e eu queria estar mais perspicaz para poder sacar, sabe, o que tinha além do discurso, porque às vezes eu me encantava com as provas escritas, sempre teve prova para entrar na escola. Aí, aí eu achava assim, nossa, a pessoa está maravilhosa, mas ela não estava madura emocionalmente. Aí eu chamei a Soledad e ela veio e fez várias dinâmicas, né? E a Mi foi a primeira e única colocada em 2019, Mi, para 20. Foi, o processo foi em 2019 e eu iniciei em janeiro de 2020, Logo no ano da pandemia, a Mi no atravessou, ano da colocou a pandemia. mão. Conta da sua formação também. Bom, Além de a minha pedagogia, primeira, tem outra, né? a minha primeira formação foi educação física. Iniciei lá em 2012 e já comecei como estagiária. Aí eu percebi que a educação infantil, né, iniciei na educação infantil e percebi que não ia dar muito certo a educação física, mas iniciei e terminei, né? Era nova, então fui lá e terminei a educação física. Aí já iniciei a pedagogia depois com EAD, mas
e consegui terminar também. E logo depois eu já dei aula de natação, como educação física, que eu falo que foi o único momento em que eu dei aula assim da profissão. Depois eu aposentei e guardei. Mentira, a gente tem muito ainda da educação física, na educação infantil e em todo o processo de educação, né? E depois eu consegui entrar no seletivo do Rio Preto. Então, como professora, eu fui professora de natação e depois eu fui professora de pedagogia na Prefeitura de Rio Preto. Foi 2018 e 2019. Então, foram 2 anos na Prefeitura e depois eu já entrei na Viver Presente, lá não saí mais. Já Estou estamos lá. lá, Eu cinco, estava seis, aqui fazendo 5 anos. contas para saber quantos anos já se foram, já foram 6 anos, né? Que foi 2020, então já 6 anos e meio, né? Então, ao todo, eu tenho 8 anos de professora e dentro desses 8 anos, 6 anos e meio aí, 6 anos de na Viver Presente. E também estava refletindo aqui, ouvindo as meninas falarem, é realmente na idade de 3 e 4 anos, que eu, desde a natação, era a minha paixão. E eu já dei aula, né, no seletivo para fundamental, foi um dia só, assim como a Joyce. Não quero de jeito nenhum. Deus que me livre, fundamental. E aí a paixão minha mesmo é a educação infantil. Amo que a idade de 3, 4 anos é uma idade de muitos aprendizados, desafios, e é um degrauzinho a mais do agrupamento 2. Então, assim, eu costumo dizer, tá lá no 2, tá lá em cima, e o 3 desceu, a degrauzinho ali pro refeitório, né, que é o refeitório embaixo. Então, ali já acontecem outros desafios, outros protagonismo ali das crianças e continuidade assim do desenvolvimento que as meninas trazem. E é lindo de ver e é lindo de dar continuidade nisso, né? Então eu sou muito feliz e realizada nessa trajetória no Viver Presente. Tenho também pós em psicopedagogia, em alfabetização e letramento, e desde 2020 as formações da Viver Presente, que assim, vamos pegar uma listinha. Já fizemos muitas presenciais, online, algumas com certificado ou não, mas são formações que estão certificadas no nosso coração e na nossa aprendizagem, né? E trazer essa teoria na prática é enriquecedor mesmo, assim. E o companheirismo, a parceria com a gestão, a parceria com as meninas, assim, é algo gratificante mesmo de trabalhar. Ah, obrigada. E agora a gente tem o Lucas com a gente, né? Isso, o Luquinhas, ele É, participou ali na barriga, ele é. veio, foi trabalhar comigo na barriga os 9 meses, não esperou, entrei de licença antes, mas na segunda-feira Verdade. ele falou: quero nascer. E aí ele está lá no tratamento 1 com a professora Joyce, É, né, Joyce? E tudo ele ama, bem. né? Não tem o que falar, ele ama a Crescido. Eu escola. voltei de viagem, eu falei para ele, você ficou mais alto, parece, você cresceu. Uma semana sem te ver, já está crescido. Você viu como que cresce em uma semana? Amigo, a gente fica sem ver, repara. Obrigada, Mi. Mas, Prazer. E vamos para o 3 da tarde, que já fala 3 e 5, né, Sara? Já Esse ano adianto, teve né? desafio novo, em dupla. Sim. Bom, meu nome é Sara, sou do agrupamento 3 da tarde e do 5 da manhã nesse semestre. Eu sou formada há 7 anos, fiz pedagogia na Unifipa, em Catanduva, e depois eu fiz pós-graduação em neuropsicopedagogia e alfabetização e letramento. Eu sempre fui sonhadora, eu ouvi muito isso, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Aí eu pensava comigo, não, mas eu vou mudar isso. Assim, muito ingênua também. E aí eu prestei concurso, né? Minha primeira prática foi no concurso público, e eu escolhi o primeiro ano, porque eu fui pro fundamental. Porque na faculdade eu me identifiquei muito no fundamental, então eu falei, eu gosto, então eu vou. E eu tentei mudar, mas não consegui. Porque, assim, é aquilo, né? A gente tem a nossa vontade de mudar, mas a gente não tem suporte. Então, isso acabou até me adoecendo, porque, assim, eu queria lutar e era como dar murros em pontas de faca. Impossível de você fazer alguma coisa. E eu tentei fazer várias coisas. Inclusive, eu tinha um complô com a minha coordenadora, e ela fala, que tinha que dar aula para a criança ficar sentada até o horário de ir embora.
E aí eu falei, você me cobre, porque eu não concordo com isso. A criança tem que brincar. O brincar é a linguagem da criança. Como uma criança de 6 anos não pode brincar na escola? Não tinha recreio na escola que eu dava aula, era só 15 minutos, eles tinham que engolir a comida, assim. E era uma coisa muito sofrida, porque você tinha que ficar pressando a criança. E aí eu deixava minhas crianças brincarem todos os dias, meia hora antes de ir embora. Então eu tinha esse segredo com a minha coordenadora. E aí cada dia da semana eu fazia brincadeiras com eles, então assim, sempre de uma forma lúdica para deixar eles falar. E eu assim absorvia muito aprendizado com elas, observava muitas coisas assim importantes na hora do brincar. E isso me machucava muito. Só que eu não conhecia outra coisa. Então eu falei, eu acho que eu não vou conseguir mais ser professora. Então, eu pedi exoneração também e eu nunca pensei em escola particular, né? Porque a faculdade às vezes traz muito isso, né? Prestar concurso e ficar, né? Porque é uma coisa que muitas pessoas desejam. Mas eu falei, não, eu não consigo. E aí eu resolvi mandar currículo, né? Esse é o ano passado, final do ano. E assim, com muito medo, muito assustada, porque era muito novo, e eu não sabia, e eu também não imaginava uma escola assim, sabe? Que eu poderia fazer aquilo que eu sentia, né? Que era o que o meu coração falava. E assim, foi uma surpresa muito boa, muito maravilhosa. E eu sou muito grata, Natu, porque assim, é aquilo que a Bru falou, né? Existe uma escola assim, então, como eu sempre pensei que teria que ser com crianças, e mesmo sendo na educação infantil, eu estou gostando bastante também, estou aprendendo muito. Eu ainda estou na faculdade ainda, né? Vamos por assim, porque estou Você é aprendendo que eu muito sou. humilde, Sara. Você está no Entrei esse ano. tempo. Mas, assim, eu quero agradecer muito também, porque eu sou muito feliz na Viver Presente, eu não quero sair nunca de lá. E é aquilo, porque, assim, é o que sai do nosso coração, né? Então, para mim, não dá outro tipo de educação. Então, tem que ser assim, o respeito à criança, a criança no centro. E assim, e você ter esse suporte de ter condições de ter esse momento individual com a criança precisar de você ali, você poder parar e ficar com a criança. Coisa que você não consegue, né, em outras escolas, assim, pelo menos aqui eu estava, porque você tinha que dar conta do todo, porque não tinha um suporte para você parar e dar uma atenção especial. Então é isso, assim, eu já aprendi muita coisa esse ano também, já fiz muitas formações. Eu amo porque, assim, essa oportunidade da gente aprender, que a Natu traz, as experiências que ela traz também, né? E, inclusive, eu estou muito ansiosa para aprender sobre essa sua viagem a Budapeste. Eu quero aprender coisas novas, que eu tenho certeza que você tem muito para nos ensinar mais ainda do que já ensina. Obrigada, viu? Eu também estou assim, que não me vejo a hora de poder ter tempo com vocês para contar tudo. Muito bom. Obrigada, Sara. Tem sido muito especial, assim, você realmente floresce, né, com aquilo que você já traz de intencionalidade e o encontro com essa pedagogia, né, deu, como dizem os jovens deu match. Ficou muito, muito bom. E você, Lari, do agrupamento 4? Boa noite, Boa eu sou a noite. Lari do agrupamento 4 da manhã. Bom, eu sou muito grata, né? Sempre falo para a Natu, porque toda a minha jornada, desde o meu início da faculdade, foi ali. Eu iniciei a faculdade em julho de 2018. E aí, em 2019, logo em janeiro, eu comecei o meu estágio, que era Luz da Vida ainda, né? Minha formação é graduação em pedagogia. Eu ainda não tenho pós, e aí na Viver eu comecei como estagiária, aí fiquei um tempo, depois eu fui para monitora, depois eu fui para professora assistente, e aí foi um choque de realidade, mas que eu aprendi muito. E eu atualmente estou como professora do agrupamento 4, que é os meus chuchuzinhos. Eu falei para eles hoje, está acabando, já vai dando aquele apertinho no coração. Tá. E ali foi um coração para mim, né? Onde eu aprendi tudo. Não conhecia a abordagem Pickler também, que a gente sai da faculdade muito crua, sempre sabendo, aprendendo só o básico. E ali tive muitas parcerias da Natu, da coordenação, das professoras, e a gente sempre aprendendo, compartilhando. A Mara é uma, e sempre compartilhando e aprendendo juntas. E é isso. E hoje também meu pequenininho está na escola aprendendo, Já junto com a gente.
No segundo ano, né? Já. Ele fez duas vezes o agrupamento um? Não, né? Ele fez 2 vezes o 1, Fez duas e aí vezes. é o terceiro ano. Aí ele foi É pro o 2. terceiro, É o verdade. terceiro ano. Oh, meu Deus, está tão crescido. E a Lari teve, assim, essa experiência como estagiária, sempre me chamava muito a atenção quanto que ela tinha disponibilidade para receber as pessoas que chegavam fazendo estágio e até professoras novas e ensinar também, né? Quem teve, quem se abriu para aprender com a Lari, ela sempre teve muita paciência de explicar a partir dos próprios processos. Porque como ela viveu como estagiária e como monitora, ela sabia os passos assim. Algumas pessoas não tão maduras não conseguiam, achavam que ela estava querendo mandar, querendo, Mandando. mandando, mas não, ela estava só ensinando a partir da própria vivência. E isso também, cada vez que ela se dispunha a ensinar, ela revisava os próprios aprendizados, né, e fortalecia. Então, é uma excelente referência também para as meninas. E é interessante, depois que a pessoa já está na Viver Presente, fica difícil achar uma pós. As meninas que têm pós-graduação já fizeram antes. Agora, talvez não fariam as mesmas, né? Então, agora, inclusive, tem uma pós nova em abordagem Pickler, que saiu de uma instituição de São Paulo, que chama Faculdade Forte. Foi onde a gente foi fazer o último curso. Que essa sim dá vontade de investir, porque as demais você fica, ai, será que vai me servir muito? Não é assim lá? É verdade. Sabe? Tô Vamos esperando esse investir nessa próximo ano. no próximo ano, né? E você, Raíza? Boa noite, meu nome é Raíssa, Oi. professora do agrupamento 4 da tarde. Sou formada desde 2013 e em 2013, 2014 ou 15 eu também entrei no concurso, onde eu fiquei por 5 anos mais ou menos, e foi quando eu exonerei que eu também tinha muito esse sentimento de que eu acreditava numa educação transformadora, que respeitasse a criança e nas escolas públicas a gente é simplesmente largada ali com 30 crianças sem nenhum tipo de auxílio e malemar dava para a gente fazer xixi ao longo do dia. Então, assim como a Sara relatou, eu já comecei a perceber que eu estava adoecendo na profissão e acabei me desanimando um pouco, exonerei, fiquei um tempo afastada. E depois que eu me tornei mãe, eu voltei a estudar bastante sobre o desenvolvimento infantil e retornou esse desejo de voltar para a escola. E algumas pessoas me indicaram a escola da Natu, dizendo que eu iria me identificar muito. E eu estava fora há 5 anos, então eu não conhecia muito bem e fui investigar. Comecei a assistir os vídeos, ver você falando das formações, do jeito que você falava das crianças e fiquei completamente encantada. E aí eu decidi, falei, vou tentar. E aí, quando eu tentei e consegui hoje poder vivenciar essa escola, esse tipo de educação, é assim, é transformador, é realmente a pessoa que sai do curso de pedagogia e às vezes não teve oportunidade nenhuma de conhecer uma escola como a sua, assim, não tem esse prazer de pensar que realmente a educação vale a pena, de que realmente existe um tipo de educação respeitosa e que valoriza a criança dessa forma. E, como você falou, a minha pós foi em educação infantil, porque o meu foco na faculdade sempre foi fundamental. Eu sempre achava que eu ia ser aquela professora que ensinava coisas assim, geografia, ciências. Fiquei fiquei um ano, assim, que foi meio que essa situação da Sara, caótica, 33 crianças, 4 inclusões, nenhum tipo de auxílio. Falei, não, quero conhecer mais os pequenos. E foi aí que eu decidi me aprofundar mais na educação infantil, porque como meu foco na faculdade tinha sido os maiores, eu acho que eu estava só focada no fundamental. Foi por isso que eu escolhi essa pós. E realmente agora eu tô com muita sede, assim, de aprender coisas novas. A Mara tá me deixando com uma vontade imensa de fazer uma pós, que graças a Deus vai vir para Rio Preto, né? Então já vai facilitar muito minha vida. Não sabia, Mara. Que E bom. vai vir ano que vem. Vai vir só Então para você. já estou me programando, porque assim, com criança pequena não seria muito fácil ficar indo para São Paulo.
Mas, assim, estou muito feliz também, muito realizada. Acho incrível essa valorização que você tem pela criança, por nós, pelos estudos. Então, é muito bom estar num lugar que condiz com o que a gente acredita. Ai, que lindo. E tem aqui o Kaiowá. Eu sempre gosto de ressaltar que as meninas vêm com a família também, né, para viver presente. E Bruna tem o Arthur. E, e assim, eu lembro da Raíza quando também veio no processo seletivo, escreveu um livro na prova dela, escreveu, e aí a gente conversou tanto durante a entrevista, e eu perguntei assim, acho que um medo dela, talvez uma apreensão, ela foi muito sincera, vê se você lembra disso, Raíza, você falou assim, que tinha medo de também não ser tudo isso na prática, sabe? Assim, como de estar tão encantada e como que vai ser na prática, né? E aí, depois de passar um tempo, fui lá checar. E aí, como que tá? Tá bem aquilo mesmo que eu acreditava. E que a gente propaga, né? Porque isso é muito comum, infelizmente, principalmente na escola particular, que tem intenção também comercial de se colocar no mercado, de se diferenciar e falar 1.500 coisas, né? Que faz isso, que faz aquilo outro, e quem está lá dentro da escola, que são as professoras, é que conhecem. E a gente chama de lado B, né? Que as instituições às vezes têm. Tipo, ai, meu Deus, não é tudo isso que se propaga. Não é tudo isso que está na página da rede social, no Instagram, no site, não é? Mas, então, que feliz encontro, né, Raíssa? Muito bom. Má, conta de você, da sua trajetória de estágio, monitora, professora do contraturno. Quantas funções, né? Várias. Bom, meu nome é Mara. É, minha primeira graduação foi em nutrição, né? Uma graduação que foi forçada, né, por familiares. Mas meu sonho sempre foi a pedagogia. E realmente, né, sonho de infância que sempre teve comigo. E quando eu fiquei alguns anos na nutrição e de repente eu falei, não, eu preciso seguir o meu sonho, eu preciso seguir, né? E com uma carreira consolidada ali na minha área. E eu falei, não, vou largar tudo e vou voltar a estudar, ser estagiária. E aí fui para a prefeitura e aí eu falei, oi, eu vou desistir de tudo. Não é isso, não é isso que a criança lá sonhou. E aí uma amiga, né, que fazia estágio na Viver, ela me contava como era o dia a dia na escola. Eu falava, gente, é sério, isso existe? E aí eu ficava sonhando assim, falei, gente, aí eu comecei a seguir no Instagram, eu falava, gente, que maravilha, né? E aí surgiu uma oportunidade, enviei meu currículo, e aí eu tô desde então, né, desde 2021, né, comecei como estagiária, depois 2021, 22, Você foi né, acompanhando sou cria, de criança com deficiência. isso. Sou cria da Lari e da Mi. Aprendi muito, muito com elas. Iniciei assim, eu cheguei no quintal e falava, gente, vamos enrolar essas crianças no plástico bolha. Porque eu ficava, eu falava- e assim, hoje eu consigo ver, né, o quanto é isso, né, o valorizar, né? Valorizar a potência da criança, acreditar nessa potência, né? Não podar essa potência. É muito, muito lindo ver o quanto elas florescem, né? E e aí, em 2023, passei a ser monitora, né, do contraturno, né, desde o ano passado, 2024, estou como professora atelierista, né, desde então participando, né, de todas as formações da escola, e é muito lindo, assim, gratificante. Eu escutei todas as meninas falando e eu fico com todos os agrupamentos, né, com todas as crianças, e é isso mesmo, cada criança é vista, né? A individualidade de cada criança, né? Nós temos, além das formações com a Natu, que a escola oferece, é isso, né? Nós nos nutrimos umas com as outras, né? Todos os dias aprendemos umas com as outras, né? Então, todos os dias nós trocamos e falamos de cada criança, do agrupamento, né? Do grupo como um todo. E isso é muito rico, né? Cada criança ser vista na sua individualidade, né? Cada criança ser olhada, ser escutada e ser pensado, né?
né, algo, uma proposta para aquela criança, para aquele grupo, né? Então, não é algo pronto, é algo que todos os dias nós fazemos com muito carinho para todas as crianças, assim. Então, é muito rico, assim. Eu me sinto muito privilegiada, assim, de poder ter esse contato com todas elas, né? Teve um tempinho, né, do ano passado que eu não ficava no quintal porque eu tinha um horário diferente e aquilo me fez muita, muita falta. Eu falava, ai. Aí eu via, aí eu, de vez em quando espiava um pouco, ia embora mais tarde. E é muito assim, eu me emociono porque é rico demais, assim. Às vezes as palavras nem são suficientes para falar assim, enquanto a gente vive é especial, né? Enquanto cada criança é especial, cada criança é única, né? Cada família é única, né? Cada uma de nós somos únicas, assim. Então é muito, muito lindo, muito gratificante. E a maior E novidade que você está toda estudante. é, E assim, e é muito engraçado, assim, né? Que eu sempre falo, a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa. Foi uma conversa com uma criança que eu descobri, assim, eu tava perdida. Eu falei, gente, o que que eu faço de pós-graduação? E é uma conversa com uma criança, eu, meu Deus, arte terapia. Então, né, tô cursando arte terapia. Tô muito feliz, é algo assim maravilhoso, significativo e Para São acho que só Paulo, uma tem vez por mês. Ai, ai, ai. isso. Acho que só tem a, né, agregar para mim, para a escola, né, para as crianças. Então, eu estou muito, muito feliz. Sim. Eu também estou muito feliz e orgulhosa. Falei, vou ficar muito chique. Nós temos uma arte terapeuta na escola que já está influenciando outra, que Já vai estou arrastando a Raíza. Quando duas. que vem nós duas? Ela vai ser sua. Você vai ser veterana, ela vai ser o quê? Bicho? Sua. É, E Josi, fala também da sua formação. Má, obrigada, é um orgulho imenso ver sua trajetória. Fala também, você. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Josi, né? Muitas famílias me conhecem, às vezes, só pelo telefone. É, a minha formação é em administração de empresas, né? Eu não foi a primeira formação. Primeiro eu aprendi a trabalhar, passei 18 anos dentro de um escritório, em outra empresa. Em 2015, que eu comecei a minha graduação, né? Terminei em 2018, e eu conheci a Viver Presente em 2022, né? Então, assim, nossa, a primeira vez que eu entrei lá, que eu comecei como parceira, né? Tava no pós-pandemia, então eu nem ia todo dia na escola. A primeira vez que eu entrei e vi aquele quintal, eu já me apaixonei pelo local. Isso foi, né, em 2022 e eu tinha prestado o concurso em 2019. Como veio a pandemia, não homologou, demorou muito para chamar. E aí, quando me chamou em 2023, foi o que a Natu também me falou. Ela falou: ai, não quero perder você, mas você tem que ir. E, nossa, eu sou grata, né? Porque eu já vivi muita situação, assim, nesse trabalho que eu fiquei, eu vivi situação de eu querer sair da empresa e a dona da empresa não deixava, mas eu também não me sentia valorizada. E aí depois fiquei um ano e meio, né? E a Natu, ai, Josi, ai, como eu queria você aqui de volta. E por final das contas, eu que falei, né? Ai, Natu, você quer mesmo? Então eu vou voltar. Eu acho que é um lugar assim, gente, todas as premissas assim da escola, do respeito, do acolhimento, é o que a gente vive como funcionário da Viver Presente, sabe? As formações que tem, é claro que a minha visão é muito diferente, né, das pedagogas, mas a equipe como um todo, a gente também participa, né, das formações como equipe e agrega muito valor, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. E é um lugar onde eu sinto que eu quero estar, onde eu me sinto acolhida, onde eu vejo que tudo isso é uma verdade mesmo, né? As crianças em primeiro lugar, o respeito em primeiro lugar. E acho que é isso, Natu. Sou muito grata, sou muito feliz e é o que as meninas falaram. Acho que eu estou onde eu deveria estar. Bom, sempre, né?
Eu fico muito feliz. Nossa, fiquei radiante quando você falou, vou mesmo. Fiquei namorando isso, essa possibilidade de se exonerar, porque falei, já fiz isso, né? Estou aqui, sobrevivi. Ah, mentira, na verdade eu exonerei para poder viver o que eu acredito. Mas, enfim, né? Foi um caminho meio longo, né, Josi? De vai, não vai, vai, Foi, vai, até que você veio. foi. Que bom, estamos muito bem de equipe, viu? É, bom, gente, eu trouxe aqui dentro desse tempo todo nosso essa primeira hora de reunião para falar desde dentro, porque essa escola que é vivida por essas pessoas, né, que estão representando todas as pessoas da equipe, dizem muito mais do que eu, porque vocês já devem estar cansados de me ouvir falar, de me ver presente, mas poder ouvir a partir de quem vive não tem preço, né? E, e contar para vocês, então, o que que a gente vai continuar vivendo com essas pessoas que estão aqui, com as famílias que continuarão com a gente, as que estão construindo essa possibilidade com suas questões de logística, de investimento, né? Qualquer questão que esteja aí em aberto, passar para vocês que a continuidade da Viver Presente, ela segue no mesmo fluxo que vocês escutaram aqui. O que eu pedi para as meninas hoje, falei, ó, meninas, de manhã, eu vou pedir para vocês na reunião falar sobre a formação de vocês. Isso que elas falaram foi de cada uma delas, né? De dentro de cada uma e transcende. Eu acho que dá para sentir, é gostoso escutar as histórias das pessoas que vivem. Eu acho que isso inspira, inclusive, a trajetória profissional de cada um que está aqui também escutando essa reunião, né? E o que que vai acontecer no ano que vem? Nós fizemos uma mudança estrutural de apoiar a escola a continuar se desenvolvendo de forma saudável, trazendo a possibilidade da escola funcionar em meio período, em período intermediário. É uma questão complexa de resolver, claro, porque havia um atendimento numa demanda estendida, as famílias que conviviam com a gente no período da tarde exclusivamente, aquelas que convivem e convivem né, no período integral, essa é a maior complexidade. Para as famílias do período da manhã, estendeu. Há agora uma nova oportunidade que nós estamos em construção, com toda essa gostosura, com pessoas dispostas, nós estamos em processo de construção de uma reconexão com as origens da Viver Presente, quando Luz da Vida, ainda que nasceu para ser uma escola em que a arte pudesse estar em todos os momentos na escola. Eu estava aqui com o Diogo ontem, revisando os nossos vídeos, trazendo imagens, né? E encontramos um vídeo compartilhado na primeira reunião das famílias, que aconteceu em maio de 2015, 2016, que foi o primeiro ano da escola, e que eu trazia sobre isso, sobre a arte, né? A presença da arte na escola. E tudo que vai acontecer no próximo ano, apesar de ser continuidade, de ser fluxo, é também reconexão com essa nossa história. Como que nesses 10 anos, assim, fazendo uma composição de tudo que a gente já viveu, que tem muito caminhar, tem muito lastro, tem uma trajetória profunda e ampla. Então, pensem assim, igual raiz de árvore, que é profundo, profundo e amplo, abre, abre. É isso que a gente precisa para nutrir em grandeza, porque hoje eu vejo a escola grande, ela não é grande em quantidade de crianças, é uma escola de pequeno porte, mas ela é grande em valor, em realização e entrega. E para isso precisa de raízes profundas e amplas. E essas raízes foram construídas assim, ó, com muito amor, mas também com muito suor, lágrimas e suor, muitas vezes, mas com muito, muito amor. Então, poder recuperar as fontes de inspiração da escola, eu trouxe para as meninas na semana retrasada, antes de eu viajar, um encontro que eu tive, um grato encontro com a Tearte, que era uma escola de São Paulo, que nos inspirou muitíssimo antes da abertura da Viver Presente, da Luz da Vida, eu tive buscas e inspirações, e uma das inspirações era essa instituição, e eu tive a oportunidade de ir a São Paulo em 2016,
para visitar a Tearte, porque nós tivemos uma família vinda de lá. E já naquela época acontecia como hoje em dia. Muitas pessoas que vêm de fora buscam na internet, né? Então, se está lá numa escola como a nossa, em São Paulo, quer encontrar aqui no interior alguma coisa semelhante. Já recebemos algumas famílias assim, que já vêm para Viver Presente buscando mesmo similaridade. E foi assim em 2016. Veio uma família da Tearte que fez a ponte para eu ir até lá. E aí nós assistimos a um documentário que conta a história dessa escola, que se chama Sementes do Nosso Quintal, que depois eu vou deixar o link para vocês assistirem completo, porque é uma lindeza, não só para quem é da área da pedagogia, mas uma inspiração sobre uma forma de educar e de cuidar da infância. E, e também a abordagem Pickler. Então, foram esses os dois pontos fundamentais, sabe? Se eu pudesse dizer quais são as pedras fundamentais que estruturaram a Viver Presente, foram Tearte e abordagem Pickler. E agora, a abordagem Pickler sempre esteve, né, entre nós, e a abordagem da Tearte foi pouco a pouco se modificando pela própria estrutura física da escola, pelo seu crescimento e pelo seu desenvolvimento natural. Mas agora a gente vem buscando recuperar essas inspirações e vamos inserir nessas 2 horas extras mais propostas de artes e expressividades e experiências que as crianças, talvez vocês fiquem com a dúvida assim, bom, mas quer dizer que não vai ter mais isso de manhã e só vai ter nas 2 horas? Não é isso, minha gente. Vai continuar tendo na medida do que hoje acontece. E nós vamos ir além, nós vamos exceder esse tempo e transcender também aquilo que a gente tem de vontade, mas nem sempre cabe dentro do nosso tempo. Então, eu vou compartilhar com vocês a, primeiro, acho que eu vou deixa eu ver aqui, compartilhar. Eu acho que eu vou primeiro aqui na fonte, na Tearte. Nessa primeira fonte de inspiração da escola, que eu fui lá em 2016. Vocês estão vendo as fotos? Uma foto? Sim. Deixa eu Sim. ver se eu vou conseguir passar. Vejam se vai passar. Passa? Tá passando? Essa a lindeza, que depois vocês vão poder assistir um pedacinho do documentário, é essa escola que parece um sítio lá no meio de São Paulo. Vocês imaginam que isso exista? Aqui é um tanque de areia, que é coberto todos os dias. Os grandão o tanque também. Esse chão. Aqui é como parece uma oca, assim, um centro mesmo. Aí são as mesinhas de refeição. Casinhas. Essa senhorinha é a Teresita, que faleceu em 2022. 22. Essa sou eu, 10 anos atrás, mocinha. Esse é o Tião que canta, que tocava para as crianças, cultura popular. Ah, e aqui na mãozinha dele tem um bonequinho que eu levei para eles de presente, que a gente fez na Viver Presente, na Luz da Vida na época. Aí a Teresita, a Renata, que era assistente dela. Ela também aí, ó. Esse aqui, ó, é o livro que se chama De Volta ao Quintal Mágico, que é um livro escrito por uma mãe da Tearte, que volta, né, e teve 3 filhos lá, e ela faz todo conta lindamente sobre quais eram as vivências daquele lugar. É uma inspiração. E aqui a Teresita. Eu tirei essa foto bem tirada, porque eu falei, quem sabe um dia eu vou fazer um negócio desse pra gente. Aí ela, toda bonitinha, idosinha, trabalhando até o final dos dias dela. Minha inspiração. Uma honra imensa. Então, eu estive lá, gente, de pertinho, vendo aquilo acontecer, um quintal onde as crianças brincavam muito, muito, muito livremente, lindamente. E agora, eu quero passar para vocês. Estão vendo uma página do YouTube? Ah, mas antes eu acho que eu tenho que compartilhar.
Deixa eu ver aqui, que eu vou compartilhar com o áudio avançado, áudio do computador e tela. Para vocês verem como era viver presente. Vejam, estão vendo? É, não. Agora sim. Sim? Sim. Olha, lembra que eu falei que em 2015 a gente estava na reforma? Era isso, né, gente? Isso aqui, vocês estão vendo quando eu passo o mouse? Dá para ver? Isso aqui é hoje onde tem as salas dos agrupamentos 2 e 3. Pera, vou voltar. Desapego. Essa é minha mãe fazendo limpeza. E hoje vocês nem reconhecem essas coisas, né? Porque já passou. E aí, olha só, quando eu falo, isso aí foi passado, ó, primeiro encontro das famílias, em maio de 2016. Pra vocês entenderem como que é reconexão. As meninas não viram isso ainda. Ó, que eu tinha selecionado para esse vídeo. Olha, quando se trabalha com a primeira infância, a arte não é algo que ocorra isoladamente. E aí a gente foi colocando os trechos, assim, na continuidade desse texto. A arte não é algo que ocorra isoladamente. Pedroca, de novo. Seu Antônio, bom dia, primeira criança da escola. São de graça, não custa nada. Eu disfarce a minha casa, o teu abraço, não custa nada. Um beijo seu, não custa nada. A boa ideia, não custa nada. Missão cumprida, não custa nada. E quando tudo parecer que está perdido, eu na boa gargalhada. Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça. E aí eu então sigo, né? Que a arte engloba o controle corporal, movimento, expressão, tudo que vocês leram ali. Sentir, pensar. E aí, aqui no finalzinho do vídeo, que o vídeo é longo, vou passar para vocês saberem que a Viver Presente já estava ali. Quer ver? Deixa eu ver se é aqui, ó. Ah, ah. Uma pessoa. Aí, ó. As crianças pequenas nos ensinam a ver mais e a viver o presente mais intensamente.
Falei, ai, Diogo, já estava aqui o nome da escola. Por isso que veio tão rapidinho de intuição, né? Quando tive que mudar. O nome não foi uma coisa difícil para mim, já estava lá, Viver Presente. Então, esse foi o nosso primeiro videozinho. E, então, assim, como eu estava, eita, deixa eu tirar. Falando para vocês que é esse reencontro, né, entre aquilo que a gente já pretendia viver e desde o início, e que aos poucos aquelas melecas todas que vocês viram ali, elas foram reduzindo um pouco, porque obviamente, conforme a escola vai crescendo e precisando ocupar os seus espaços, ter salas de referência, ter estruturas, outros ritmos, fazer aquilo tudo com o tanto de crianças que a gente tinha, 15, 20, 10 por aí, era uma coisa. Fazer isso tudo com uma estrutura muito maior exige mais tempo do que hoje a gente tem. Então, não é que a gente deixe de fazer. A Mara está aqui e, como professora, fica 3 horas com cada grupo e realiza trabalhos belíssimos em expressividades, mas a gente quer mais tempo. É essa vontade que dá, né, de ter mais tempo. E claro, gente, que quando eu tomei a decisão de trazer para meio período, não foi por isso especificamente, para então exceder. Houve um estudo da escola, um estudo mesmo de viabilidade da escola e de sustentabilidade para os próximos anos, e aí eu tive que tomar uma decisão de reduzir o período para meio período. E aí foi nessa decisão que, quando a gente perde, eu também acredito que a gente ganha, abriu um espaço. Eu falei, opa, tem um espaço aqui. Eu posso fazer umas horas extras e trazer mais arte, mais cultura, mais expressividades, mais dança, mais movimento. Foi por isso, tá? Então, eu não quero dizer para vocês que a primeira ideia partiu de ter essas 2 horas excedentes. As 2 horas excedentes vieram como espaço, como abertura a partir do limite que eu percebi necessário, tá? Eu ainda continuando aqui uma partilha, eu quero passar alguns trechos da Tearte para vocês, mas é muito grande, não vai dar tempo, eu só vou passar um comecinho, um cheirinho para vocês se inspirarem e assistirem. Uma coisa que eu queria dizer a vocês, essa aqui, Teresita, que está aqui na nossa tela, quando eu tive os primeiros contatos com a abordagem que ela desenvolveu lá, algo que me deixava com o coração apertadinho era o fato de não poder fazer como ela fazia, que sempre a escola dela foi meio período só de manhã. Por princípio, não foi que nem agora, na Viver Presente, que por uma questão de sustentabilidade foi necessário mudar. Porque eu nunca achei que fosse possível, né, existir como escola sendo como a escola dela, que só tinha meio período porque ela acredita que criança só tem que ir para a escola de manhã. E aí ela fala isso nesse vídeo que vocês vão ver. Eu acho que você selecionou esse trechinho para mim, né, Di? E aí Não, esse eu tirei depois. você tirou esse É que pedacinho? tava com 50 minutos, aí eu tirei, deixei só com 39. Beleza. Mas enfim, então estou contando aqui para vocês que tem um trecho, deixa eu contar. Interromper aqui, depois eu falo. Um trechinho do documentário em que ela está recebendo uma família que vai conhecer a escola e primeiro a mãe pergunta assim para ela, né, depois de já ver e tudo, fala assim, olha, estava pensando em deixar para colocar mais para frente, mas eu não sei, agora parece que ela está tão desenvolta que está precisando, o que que você acha? Aí a Teresita já responde algo que eu aprendi com ela. Você que sabe. É o coração da família, tem uma intuição aí, você que sabe. E depois ela, né, vai fazer a contratação. Não, acho que a mãe fala assim: pergunta para a criança, o que que você achou? Você gostou? Aí ela fala: não, faz isso, não coloca essa mochila nas costas da sua criança, é você quem tem que decidir, né? E depois ela Esse trecho tem aí, viu, mano? tem. E depois ela vai Esse tem. dizer que a escola é para ela meio período, só de manhã, das 8 ao meio-dia, porque criança não está preparada para ficar o dia todo na escola, né, além, antes dos seus 7 anos. E isso me doeu um pouquinho o coração como mãe, na época que eu precisava deixar as minhas crianças o dia todo na escola, mesmo que fosse a minha escola, os meus meninos conviveram em período integral. Eu não tinha possibilidade nenhuma naquela época de deixar os meus filhos meio período na escola.
Por isso, hoje, eu entendo profundamente quem tenha a necessidade de sair da Viver Presente nesse momento para procurar uma escola de período integral. Porque naquela época em que eu estava abrindo uma escola, se me dissessem, não posso ficar com suas crianças, qualquer que fosse, se eu estivesse fazendo uma outra coisa, naquele momento o meu foco era construir a minha carreira, era construir aquela instituição, não tinha como, né? Então, eu entendo quem precisa. Não tenham dúvida que eu sinto profunda empatia e compreensão mesmo por essa dinâmica. No entanto, hoje, se fosse hoje que eu tivesse filhos hoje e eu tivesse possibilidade de deixar os meus filhos menos tempo na escola, sem dúvida eu deixaria. Sem dúvida, eu deixaria. Nós, inclusive, tivemos, por necessidade, na época da pandemia, logo que a gente retornou à escola, não tinha mais período integral, porque não tinha mais crianças de período integral. As primeiras famílias que saíram da escola foram as de integral, ou ficaram só pagando meio período para ajudar a escola a funcionar. E aí, quando voltamos, não tinha mais demanda. E aí, os meus filhos já não podiam mais ficar em integral na escola. E eles passaram a ficar meio período e eu tive que contratar funcionária em casa, remanejamos e tudo. E foi muito bom para eles também. Então, a gente sabe que hoje em dia a escola em período integral ela está pautada numa lógica do adulto, do trabalho, da nossa dinâmica, das nossas necessidades como pessoas adultas de realizar no mundo. E está tudo bem. Mas, se a gente for considerar a partir da perspectiva das necessidades da criança, a gente vai ter que admitir que criança não precisa passar o dia todo na escola. E eu quero falar isso com muito cuidado, para vocês não entenderem que eu estou, então, negando um caminho. Não, porque senão eu estaria negando a minha própria história. E a minha história de maternidade foi feita tendo escola como rede, como apoio. Porque eu trabalhava o dia todo na prefeitura quando o Pedro nasceu. Ele foi para a escola com 4 meses e meio, porque eu tinha 5 meses entre férias e licença. Ele tinha que ir com 4 meses e meio para fazer a adaptação. A Viver Presente, a Luz da Vida, nasceu desta minha demanda materna de ter uma escola que eu acreditasse para eu poder deixar os meus filhos e trabalhar em paz. Então, eu não quero negar a história da escola. E não quero dizer para vocês que, então, quem deixa suas crianças em período integral na escola estão, né, sendo responsáveis ou deixando de atender as necessidades da criança. Não é isso. Mas eu, como educadora, não posso negar que quando eu abri a Viver Presente, a Luz da Vida, eu quis criar as melhores condições dentro da medida do possível. Mas imaginem vocês que eu tinha o Antônio com 5 meses e meio na escola, quando eu abri a escola, e ele tinha que mamar, ele estava no peito. E aí eu estava ali para dar mamar, mas eu não estava depois para continuar com ele. Então ele vinha, mamava e ia embora. As mães que deixaram seus bebês ali com a gente, pequenininhos e que mamavam no peito, tinham que mandar mamadeira. Então, quer dizer, se a gente for pensar na criança, mesmo, a lógica do nosso mundo não contribui para o desenvolvimento infantil. A nossa licença maternidade de 4 meses, não é? E ainda que tem países que têm 15 dias, e outros, por sua vez, que têm 1 ano, 2 anos de licença maternidade. Vamos lá falar agora com franqueza, com respeito às necessidades da criança. O que é melhor? Claro que uma licença maternidade estendida, que inclua, inclusive, a paternidade, a licença paternidade em revezamento, mas não sendo a nossa realidade, nós trabalhamos dentro do melhor possível. E foi o que eu fiz até hoje, faço e farei até dezembro deste ano. Continuar fazendo o melhor, criar as plenas condições para o desenvolvimento em período integral. Mas agora, tendo a necessidade institucional de reduzir esse atendimento para meio período, eu também me sinto em paz de poder atender as crianças em meio período. Então, por mais difícil que esteja sendo essa transição, não é fácil, gente, fazer uma mudança institucional assim, administrativamente, pedagogicamente, é só festa, é uma alegria, é uma delícia.
mas administrativamente é difícil mesmo. E eu estou atravessando esse processo com garra, com força, como sempre tive desde que abri a escola. Com companhia, com apoio do Diogo, da Josi, do administrativo, enfim, estamos aí, né? Juntos. Mas não é fácil. Agora, é também muito, muito, muito maravilhoso pensar que a gente pode realizar isso agora. Vocês entendem a ambivalência? É difícil e é muito bom. Entendem? Gi, você quer falar alguma coisa? Amor, eu acho que você trouxe já muito elemento importante, né? O que eu acho que posso contribuir um pouquinho para isso. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Eu acho que é um pouco do que eu trouxe para a reunião com o time, né? Com as meninas todas e estendendo isso para as famílias. É o que já foi construído, sabe? Nesses 10 anos da Ver Presente, quando a gente entra naquela casa e vê aquele P, né? Eu lembro bem, o Antônio, a Ana estava com o Antônio no colo com semanas, né? E a gente olhou assim, encarou e falou: é aqui, né? E daquele lugar, em 2016, 2015 ainda, né? Setembro de 2015, para porque foi construído, né? Para aquela reforma que vocês viram no vídeo agora, para nós já foi um grande sonho, né? Um grande sonho, assim, quase que impossível de chegar. Todo o processo de estruturação e as transformações que a Ver Presente veio fazendo, da Luz da Vida para a Ver Presente, os desenvolvimentos, né? Eu, como formador de liderança, vendo a Ana cada vez mais se desenvolvendo como líder também. Hoje, com esse time que está aí, sabe, com o profissionalismo dessas meninas, assim, que nossa, é impressionante o trabalho que vocês fazem, assim. Eu olho para o presente e olho um pouquinho para o futuro, né? Eu tenho muito esse lugar de olhar com muito otimismo essa jornada. E aí eu volto um pouquinho do que está acontecendo hoje, olho de novo para trás e falo, não é possível, assim, com o que já tem hoje, a gente já está no paraíso, sabe? Do que já foi estruturado numa cidade que não conhecia a abordagem Pickler, que não conhecia essas abordagens tão maravilhosas que vocês fazem, essas entregas do dia a dia hoje, que as famílias hoje, a gente já tem famílias que já vivenciaram 10 anos a viver presente. A gente não tinha nenhum mês, né? E a gente não tinha dinheiro para pagar o salário das funcionárias e a gente juntos, né? Vendemos carro, mudamos todas as nossas logísticas, a gente fez para poder realizar aquele primeiro ano. E eu lembro que eu falei para a Ana assim, esse ano, se a gente aguentar esse ano e a gente conseguir atravessar esse ano de 2016, a gente vai para frente, as coisas vão acontecer, né? E muito mérito, né? Eu digo para todas vocês que estão aqui, mas essa mulher está desde o comecinho, assim, com muita garra, com muita determinação, com muito estudo. A gente nunca viajou junto, né, como família, mas a escola foi para Budapeste 3 vezes, sabe? Então, a gente já alcançou tantas coisas e tantas coisas, assim, que o que traz para mim é muita fé, sabe? É muito acreditar que esse projeto, agora com ainda mais espaço para ser uma escola de formação integral do ser, né? E levantar isso cada vez mais para famílias, para educadoras de outros lugares. Eu acho que a Viver Presente tem muito, muito ainda a contribuir com a sociedade. E eu não digo de Rio Preto, mas eu enxergo do Brasil como uma referência em educação infantil, sabe? É uma escola que escolhe, né, todos os dias a ser especializada em educação infantil. E é um olhar para a educação do nosso país que se valoriza ninguém da educação infantil. Então a gente tem que levantar cada vez mais essa bandeira. É uma escola que é transformadora, é uma escola que tem lastro, tem bagagem e sabe fazer educação infantil e sabe principalmente, acho que, ajudar os pais, assim como eu, como me transformou. Essa escola me transformou num pai, num homem que consegue enxergar um monte de coisa diferente, né?
enxergar os meus filhos diferente, enxergar a minha relação diferente, enxergar as mulheres diferente, enxergar a sociedade e os relacionamentos de forma diferente. Então, é pegar essa energia e toda essa bagagem, essa história, e confiar, sabe? Das famílias que estão aqui, que podem viver um pouco dessa história, e principalmente ver o presente que esse time está hoje. Se tiver alguma dúvida em ficar na Ver Presente, fique, porque, e puder, claro, dentro do contexto de cada família, que a gente entende super bem mesmo, é um presente para essas crianças e para as famílias, né? Eu aprendi muito, muito, muito de educação e que hoje fiz uma formação de liderança numa grande empresa, estou até meio cansadinho por causa disso, levo um monte de coisa dos processos formativos. E eu hoje comecei o nosso encontro com 26 homens e algumas mulheres brincando, porque eu sei a potência que o brincar tem no processo transformativo que conecta a gente. E aí essas pessoas nunca viveram isso e falam assim: meu Deus do céu, onde você estava? Que coisa maravilhosa, né? E tinham lá pessoas que se conheciam há 30 anos e eles nunca tinham feito isso juntos. Então é muito gratificante poder que isso. Aí eu vou pegar um pouquinho da Teresita, das sementes do nosso quintal, né? Eu acho que as sementes também da Ver Presente semeando, né? Tantas outras escolas com mulheres que também muito competentes levaram os trabalhos para os outros espaços, e assim a gente vai plantando, né? Então, enfim, acho que eu tenho para falar é um pouco mais intangível, assim, mais como um espectador, que contribuo, claro, com a minha parte, mas que admiro o trabalho de vocês e sempre, né, vendo a escola nesse sentido, porque sei o quanto que ela vai contribuir para as famílias e para as crianças, né? Então, o que eu tenho que fazer é agradecer vocês só por terem se dedicando dia a dia, né, todas as colaboradoras, professoras, estagiárias e monitoras, e todo o time administrativo e da limpeza, e os pais, né, porque verdadeiramente acreditam e colocam os seus filhos, acreditam a sua família para estar lá com a gente e investem financeiramente para sustentar esse projeto, né? Claro. Então é um pouquinho desse lugar. Obrigada, Dia. Eu estava lembrando que outro dia, faz pouquinho tempo, depois de uma festa da família do Agrupamento 2, que estávamos falando de uma criança, depois você falou: nossa, eu fiquei muito admirado de ver o quanto acabou a festa e a gente estava falando das necessidades de desenvolvimento de uma criança que estava chegando agora na escola, né? E cada Sim. um era uma junta, né? Estávamos ali, acho que em É 6 mulheres. impressionante, sim. Sim. É impressionante poder ver o quanto que vocês vibram com isso, sabe? Esse é nítido o propósito de vocês, assim, Ele ficou sabe? De olhar quietinho, para essas olhando a crianças. gente, falando, né, mano? Falando. A Ana não estava, né? Vocês sabem, a Ana não estava, eu fui 2 vezes, né, essa semana na escola e para mim é um bálsamo, assim, poder ir lá, poder ver vocês trabalhando, né? Algumas crianças entram, se relacionam comigo, assim, eu acabo brincando um pouquinho, mas de poder ver isso acontecendo de verdade, sabe? Colocar aquilo que a Ana falou no começo, da teoria para a prática, e com tanta riqueza e lindeza, né? Vocês fazendo isso e ao mesmo tempo que se desenvolvem, né? Ao mesmo tempo que crescem, ao mesmo tempo que enriquecem o saber de vocês na relação com as crianças e entre vocês. E isso que ela está falando para mim é lindo, né? Poder ver vocês assim. Aí e assim, teoricamente tinha acabado o evento, né? Tinha acabado de fato. E ainda assim, então, eu falei com ele, e eu vi, e aconteceu aquilo, e aconteceu aquele outro. Então, mas pensando bem, eu acho que, quer dizer, vocês continuavam a falar de uma criança, depois que se relaciona com a outra, e ampliando a visão, né, dessa, para descobrirem, assim como crianças pequenas, curiosas sobre a Uhum. vida das outras crianças pequenas, também curiosas, né? Então, vocês também projetam a infância, né, linda, assim, de vocês, nesse lugar do brincar, da criatividade de vocês. Então é lindo de ver. É lindo de Isso ver. a Minha gente tem vontade, muita Ana sabe animação disso, né? agora. Nós estamos animadas É, nas construções, por isso que a gente tem sim. ideias para colocar A em Ana sabe minha prática. vontade. Eu acho que eu nunca falei aqui abertamente, assim, para todo mundo, mas a Ver Presente tem, vou falar de mim, uma, como essa vontade grande de expansão, para mim ela não aumenta para o fundamental, a gente já sabe disso. Ela aumenta para outras escolas, ela aumenta para outros lugares, para outras cidades, né? Para poder levar essa abordagem, essa forma
deve ver junto à abordagem Pickler com uma série de outros elementos próprios e leva a sua abordagem, honrando todas essas outras, para outros espaços. Por quê? Porque não dá para ficar em Rio Preto, é muito pouco. Tem mais gente que precisa disso tudo e eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. É isso, falo demais, gente. Mas Obrigada, é que Gi, fica com o obrigada. coração assim. Vai. Tem um sujeito passando aqui embaixo e foi É um gatinho novo que a gente comprou. um gatinho um loiro. É um gatinho loiro. É porque o Hoje. gatinho mais velho já capotou aqui do lado, viu? Já dormiu ele. Já. Vamos, peraí, o que isso é possível? Lá em cima? Tô terminando a reunião. Ó, você acha que dá para passar um trechinho do vídeo antes da gente. Dá até arte? Ou você acha que é melhor Eu deixar acho que para eles, dá. pra eles verem em Não, casa? passa um trecho só. Passa um trecho dessa mãe, eu acho que é logo no começo, no bloquinho da frente aí, que ela conversa com a mãe sobre a Sim, escolha da escola. tá Acho que é aqui muito no legal isso. YouTube, né? Tá no YouTube, no nosso. Deixa eu ver. E aí, depois, claro, estamos aqui com as famílias que devem, se tiver dúvida, devem compartilhar agora, nesse momento. Claro que eu também estou à disposição, em particular, mas podem aproveitar. Deixa eu ver. Tá, tela, YouTube. Não, trechos da tarde. Vamos ver. Você acha que está logo no começo, Di? Chegou! É, Quem eu vou fica? aí te ajudar, peraí. A grande Bom dia! Olha só! Onde você passou essas férias? Viajou com o papai? Foi para o Rio? É. Bom dia! Tudo bom? Tudo bem? Tudo ótimo. Oi, Francisco. Bom dia. Oi, Francisco. Oi. Vamos brincar muito, Francisco, não? Descer do colo e brincar muito, muito. Isso, é. Então, o filho dele também vai para a escola, que é a mesma escola. Bom, tá bom. Vamos brincar, Fran? Isso. Ó, você pode colocar lá a mochila, tá bom? Ali tem um lugar para colocar. Pai, não senta aí, pai. Aí não. Achei. O coração de você e a definição de você. Começando a engatinhar, aí vai depender de você. Tá bom? Achou? Não, mãe, não faça essa pergunta para ela. Cara, pôs nas costas dela uma mala que ela nem sabe o que é. E aqui é o cordão umbilical, uma ao lado, um lado. Ou confio ou não confio. Pode chorar, mas ó, não pode bater com carro de madeira em ninguém, tá bom? Que bom que está pondo a raiva para fora. A mamãe não dormiu em casa, não? O vovô foi operado, Isso, que bom que você está pondo soldado, que bom. Gostaria que a Lúcia, que chegou agora, comentasse sobre
como deixar da criança aqui e como não deixar da criança aqui na hora de despedir da criança para que essa criança fique bem. Porque algumas famílias estão com muita dificuldade na hora de deixar. Sabem que mãe e criança nem um código. E se não está claro, os pais falam para a mãe, essa criança deve ficar ali naquele momento na escola para ter outras vivências dela, que eles são possibilitados aqui dentro, isso é passado para a criança. Então, o que acontece? A mãe está com a criança no colo, a gente chega para dar aquele aconchego, receber essa criança. Depois que vocês já fizeram a adaptação. Sim. É muito claro isso. Não é antes que nós vamos fazer essa conquista de pegar a criança. Então, esse deixar tem que ser muito tranquilo, tem que ser claro que chegou a hora e que é a gente que vai ficar a partir daquele momento, né? Então, entrega a criança, a gente passa para o nosso colo, tem que ser uma atitude positiva, porque se não for, vocês já devem ter visto aqui o que acontece, né? Às vezes a criança fica chorando muito, a mãe vai, mas volta na metade do Ou caminho. fica se escondendo a menos de 50 metros para olhar se está bem, se não está. Ô, gente, acordem, vá. E aí, Eu fico ou não fica, tá bom? Mas essa ameaça para a criança e para a gente é um desconforto total. E a criança acaba não ficando. E os recursos que a gente tem, não é que a gente está querendo enganar a criança, disfarçar que aquilo aconteceu. Não, você parou, a mamãe foi para casa, sim, o pai saiu e tal. Mas a gente quer colocar para a criança as outras possibilidades que existem de brincadeira, de vivência, de ser feliz, né? Além de estar com o pai e com a mãe. E esses recursos, eles ficam minados nessa hora. Escuta, é o seguinte, Minha gente, é uma delícia. Vocês têm que assistir. Eu vou compartilhar o link todo. Alguém quer falar rapidinho aqui, meninas, que vocês acharam do vídeo? Quem que pode dar uma palavra de incentivo para as famílias assistirem? Vocês acham que elas devem assistir? Quem fala? Bora, rapidinho. Quem que abriu aí? É Oi, a câmera. tá ouvindo mal. Posso falar para a família? É transformador. Vai além do convívio com as crianças, é pessoal. É maravilhoso. Ai, que bom. Então, eu vou mandar o link, vocês assistam. Gente, como o Diogo falou, são inspirações e que a gente vai fazendo as nossas sínteses, mas vocês viram aí, né? Que tem muito da Teresita e da Tearte. Olha o nome, Tearte, que está impregnado. Eu falei para as meninas, sabe aquela placa da frente, aqui se brinca? É plágio. Porque quando eu fui lá, a primeira coisa, tinha uma placa enorme, eu estava tentando achar essa foto, mas eu não achei. E eu cheguei aqui em Rio Preto e fui buscar quem fizesse entalhamento, sei lá como fala, em madeira. Fomos difícil achar, até que fizemos uma placa, aqui se brinca. Porque era muito comum no começo falarem assim, aqui as crianças só brincam. E aí mudar o só pelo C faz completa diferença, né? Faz assim, uau, abre o mundo. Então é isso, minha gente. Eu queria passar mais do vídeo para vocês, mas já está tarde e já nos estendemos com todas as apresentações aqui. Especificamente, assim, dizer para vocês, qual vai ser a matriz de organização curricular do próximo ano nas 2 horas, eu não tenho esse conteúdo para vocês ainda, porque está em construção. Nós estamos em setembro e temos bastante tempo pedagógico ainda para construir, mas o que eu posso dizer é que ele vai ser preenchido e vai haver muito espaço, não só coisas cheias, mas muito espaço para as expressões artísticas das crianças, que elas vivem, e a gente só vai organizar isso, elas já vivem isso por natureza, só que a gente vai organizar e colocar
em agrupamentos, a depender da quantidade de crianças. Hoje nós temos uma quantidade pequena de famílias que estão aderindo a essas 2 horas, mas eu tenho certeza que esse número vai ser maior e por isso toda a equipe que está aqui vai continuar com a gente. Todas as professoras, nós teremos uma professora em cada agrupamento e talvez mais de uma, pode ser, mas nenhuma delas vai ser dispensada por conta desta mudança. Nós vamos assumir essa responsabilidade de continuar com toda a equipe docente, esta é a minha garantia. E juntas nós vamos planejar. Ah, vamos ter 10 crianças no período estendido, vamos fazer 2 agrupamentos e 2 professoras vão ficar com essas experiências de arte junto com a Mara. Né? Tenho algumas hipóteses de professoras que vão para essa experiência, mas isso tudo vai depender da demanda, tá bom? Agora, dentro do período regular, nós teremos as professoras que vocês já estão acostumados, então não se preocupem, a equipe está aqui, fortalecida e estruturando essa prática que vai ser construída para o próximo ano, tá bom? Alguém tem dúvida específica sobre esse período ou dúvida sobre a adaptação da criança que está à tarde? Talvez vocês, né, reflitam se vai haver algum impacto na rotina. Eu vou trazer aqui algumas dúvidas que eu já recebi e que fui explicando individualmente. Uma questão, vai ter soninho para as crianças pequenas, porque elas sentem necessidade de dormir depois do almoço? Hoje, minha gente, elas dormem porque a gente vai encaminhando esse soninho já que elas vão, as do período integral, né, vão passar o turno estendido, então a gente sabe que é uma responsabilidade nossa organizar um momento de soninho. Mas nós também sabemos que se a gente, ao invés de encaminhar para o soninho, nós colocarmos mais algumas experiências, a Joyce já está fazendo que sim. Leva lá no fundo e coloca argila e põe uma parede branca para elas pintarem. Elas não vão dormir. Então, a gente acha que não vai ter um prejuízo grande para elas, assim, em relação a sono, se elas estiverem ativas e respondendo aos estímulos de forma, como a gente faz muita leitura das necessidades das crianças, ninguém vai forçar a barra de uma criança que está com sono. Mas se elas estiverem em atividade, e respondendo a esses estímulos, nós vamos manter. Agora, não, precisou mesmo dormir, de repente vem um irmãozinho, uma criança bem menor, de 8 meses, como chegou a Júlia na escola, o Gabriel, vai dormir, gente, claro, sabe? Então, não, mas olha, já passou de 1 ano e meio, não, vai brincar, eu tenho certeza, pela nossa experiência, tá bom? Mas, em primeiro lugar, são as necessidades das crianças que serão atendidas. É isso. Outra dúvida que nós tivemos sobre os amigos. Mas olha, a turma dele da tarde não vai ficar quase ninguém ou ninguém, e aí eu não quero deixar sozinho no período da manhã. As crianças se relacionam em suas amizades, em seus vínculos, de uma forma absolutamente diferente de nós adultos. Adultos têm muita dificuldade de fazer amizade, aliás, olha, entre mulheres é difícil, viu? Estou lá com um grupo Mãos que Criam, é uma luta conseguir reunir as mulheres na fase adulta, os homens também no encontro da roda de homens, é uma luta. Crianças, gente, crianças conversam sem palavras, conversam por olhares, elas se conectam e se desconectam por interesses, pelo presente, pela realidade dada. Elas se relacionam com quem está ali com elas. Então, elas vão refazer vínculos, inclusive se tiverem que mudar de escola, às vezes a família também está com essa angústia, ai, vai embora para outra escola, e os amigos, se fará, né, outros amigos. A criança tem a oportunidade de refazer laços, porque ela não dá nós, ela faz laços com as pessoas, e os laços se fazem e se desfazem. Então, confiem na potência do desenvolvimento das crianças para isso. Outra dúvida que eu tive em relação sim, minha criança não é de acordar cedo, ela acorda por volta de 8, fica de manhã com preguicinha, e aí vai acordando aos poucos, né? As crianças, elas também respondem à rotina, à organização dos adultos. Quando a gente organiza a rotina delas para que elas acordem, já que a escola, o Viver Presente, não tem um horário tão cedinho, 8 da manhã, ela deveria acordar pelo menos umas 7h20, a depender da distância que a família mora, arruma, escova os dentinhos, arruma e vem, porque vai tomar café da manhã na escola. Não precisa ter aquele tempo tão longo em casa, é você que tem que acordar antes, arrumar-se, se organizar para quando for mais ou menos 7h40, né, por aí sair de casa.
Então, não se preocupem em ter que levantar a criança às 6 da manhã. Isso aí vai ser depois, quando for para o ensino fundamental, que a criança entra às 7, 7h20 na escola, algumas 7h30. Mas ó, enquanto a Viver Presente ainda tem essa possibilidade de entrar 8, 8h15, não precisa correr para acordar sua criança muito cedo, tá? Essas eu acho que Natuza, foram as dúvidas que eu mais tive. Oi, qual vai ser o novo horário? o horário da manhã, como já é, das 8 ao meio-dia, para as famílias que optarem só pelo período da manhã, ou das 8 Tá. às 2, para as famílias que puderem oferecer essa oportunidade estendida para as crianças. Das 8 E às aí é como à tarde, que é 1h30, mas a gente pode chegar até as 2, é 8 e pode chegar até 8h30. Tem isso ou não? Então, na verdade, a gente vem recomendando, Cris, conforme as crianças vão crescendo, que vocês tragam mesmo assim mais perto do horário. 8h30 já começa o horário do lanche. E à tarde também, né? Então, quando as famílias chegam por volta de 2, o que nós percebemos como professoras é que as crianças demoram um tempinho para se ambientar, elas chegam um pouquinho destacadas do quintal, que já está vivo, que já está ativo. Eu prefiro que as crianças cheguem antes do que depois. Então, nós temos uma tolerância, por exemplo, de manhã, para deixar a partir de 7h30. Eu acho melhor quando uma família é assim, porque precisa, porque tem o trabalho, deixou antes, do que deixa depois, pelo movimento do quintal, mas continuará tendo essa tolerância como é hoje. No entanto, a gente vem incentivando, sabe, Cris? Assim, conforme a família vai chegando um pouquinho mais tarde, a gente vai falando, vamos ver se dá para chegar 8h15, por exemplo, de manhã. Mas 8h30 seria esse limite mesmo, tá? Tá. Porque a meia hora de tolerância para nós é sempre para além, sabe? Não, não, é que as famílias vão mesmo entendendo, às vezes, que tem essa meia hora. Pode chegar até as 2, mas na verdade o horário mesmo é 1h30. E à tarde vai Tá. poder buscar até 2h30, se for preciso. Então, nós teremos essa meia hora de tolerância também do período excedente. E aí a criança ela vai tomar café da manhã na escola e fazer o almoço na escola. Isso. E à tarde, e se ela fizer, então, período estendido, aí nós teremos mais uma vitamina de frutas. Depois, que seria a mesma coisa que acontece à tarde, sabe? Aquele reforcinho antes de ir embora. Aí vai ter ou frutinha ou vitamina de frutas. Porque o almoço termina por volta de meio-dia. Aí ali no finalzinho da manhã a gente vai servir também. Tá bom. Legal, obrigada. Imagina, Cris. Tem mais dúvidas? Meninas, vocês que foram ouvindo famílias, têm dúvidas que eu não abordei aqui, que foram comuns? Além das que eu trouxe, e que Cris também já trouxe, né? Então, no mais, é isso, minha gente. Muito obrigada pela companhia. Foi um prazer imenso escutar vocês, meninas, a trajetória de vocês, sempre, como já disse, é inspirador. E é tão gostoso poder escutá-las ao mesmo tempo que as famílias têm essa oportunidade, porque eu conheço vocês de muito perto. E eu já sei disso tudo, já me alegra, né? Mas poder compartilhar com as famílias me deixou mesmo muito feliz. Obrigada, viu? Por terem se aberto de coração. Um beijo grande e até. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Boa noite.